Meus amados irmãos, nós ingressamos nesse novo estudo sobre missões, que todos nós somos missionários de Cristo, todos nós somos chamados como missionários de Cristo, todos nós temos uma responsabilidade diante desse chamado. Hoje nós vamos trabalhar sobre a motivação de um ganhador de almas. A última vez nós falamos acerca do que não é ganhar almas e trabalhamos aqui vários textos bíblicos falando o que não é ganhar almas. E hoje nós vamos falar a motivação de um ganhador de almas. Quando nós falamos de motivação, a primeira ideia que eu devo ter na minha mente é: por que é que eu estou fazendo tal coisa? Essa é a primeira ideia que tem que vir na minha cabeça. Por que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou fazendo aquilo? Por que é que eu ajo dessa maneira? A grande verdade é que em tudo aquilo que nós fazemos, existe uma motivação. Sim ou não? Existe ou não? Vamos lá, irmão. Vou repetir. Tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos, existe uma motivação. Sim ou não? Sim. Correto. Tudo na vida que nós fazemos. Ninguém faz nada sem uma motivação. Nós, por natureza, fazemos tudo por motivação. Nós somos motivados por alguma coisa. Nós somos motivados por alguma razão para fazer o que nós fazemos, para agir como agimos. Temos razões. Até para pensar eu tenho motivo. Acontece alguma coisa, eu tenho uma razão para pensar. Eu vou ficar pensando naquilo que aconteceu. Eu tenho um motivo para pensar. Ninguém pensa do nada. Ninguém fica vagando no seu pensamento. Ele está pensando em alguma coisa. Mesmo que ele esteja, como diz a linguagem popular, ele está vagando nos seus pensamentos. Mas ele está pensando em alguma coisa. Isso é fato. A nossa mente não para. E ela só para quando nós adormecemos. Aí ela para. Quando não, nós temos sonhos. Nós sonhamos, não sonhamos? Então nós sonhamos alguma coisa. Mas quando nós falamos de motivação, em relação à motivação bíblica, e tratando desse fato, a motivação de um ganhador de almas, nós poderíamos falar de várias evidências de muitas, e nós temos de sobra, de muitas motivações erradas em relação ao reino de Deus. Na Bíblia nós vamos encontrar, por exemplo, homens que queriam lucrar, querendo o dom de Paulo e Silas, por exemplo, querendo o dom para que eles pudessem ganhar dinheiro, ganhar alguma coisa. Na Bíblia, por exemplo, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando acerca dos mercadejantes da fé, que querem lucrar em nome de Deus, querem lucrar em nome do Evangelho. Essas são motivações. Erradas? Sim, erradas. Mas são motivações. Mas nós vemos na Bíblia Sagrada grandes homens de Deus, e por que não entrar na galeria da fé em Hebreus, e ver aqueles homens que entregaram as suas próprias vidas, um perdeu a sua cabeça, outro foi cerrado ao meio, outro foi jogado num tambor fervente de óleo. Por que não lembrar dos mártires do Coliseu que foram devorados pelos leões para alegrar o louco Nero? Mas que mesmo sendo devorados, não negaram a fé. Motivação. Esses homens entregaram a sua vida com uma motivação. E a motivação deles era o reino de Deus, Cristo Jesus. Não abandonaram. Qual é a razão
de ser devorado por um leão e cantar. A motivação é os céus abertos, é a promessa da salvação, é a promessa da vida eterna, da glória eterna. Essa é a motivação. Então nós vamos trabalhar hoje sobre isso, sobre a motivação de um ganhador de almas. A gente vê muitas pessoas aí dizendo, eu quero ganhar alma para Jesus, eu quero fazer a obra. Existia uma época que as pessoas queriam até mesmo deixar de trabalhar, porque a frase era essa. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei no cristianismo, na igreja. A palavra era essa, não, Deus me chamou para fazer a obra. Só que a pessoa ela não queria trabalhar, a pessoa não queria estudar, a pessoa não queria fazer nada, ela queria fazer a obra. E ela queria viver às custas da igreja. Para ela isso era fazer a obra. A motivação dela era completamente errada. E isso acontece, essas motivações erradas, em querer se lucrar em nome de Deus, em nome do Evangelho, isso acontece nos nossos dias e acontece todos os dias isso. A gente até mesmo vê as motivações das pessoas que se dizem, as pessoas famosas, por exemplo, que saem da vida secular, né, da música, da mídia, e aí do dia para a noite ela se converte, grava um CD evangélico e diz, agora eu sou crente. Qual é a motivação dessas pessoas? Qual é a motivação? E há N pessoas aí que fazem isso. Qual é a motivação delas? Popularidade. Popularidade. Perdeu a popularidade na vida secular, vamos ver se eu consigo no meio gospel. E alguns até conseguem. A fama humana, a glória humana, o abraço humano, conseguem. Mas isso não passa do quê? De palha. Que quando for provado por Deus pelo fogo, vai queimar como palha, não vai prevalecer, não vai permanecer. E tudo isso terá um fim. Mas quando nós olhamos para a grande motivação de Deus para salvar o perdido, nós vemos que a grande motivação de Deus para salvar o perdido é o amor. É o texto base que nós lemos aqui, João 3,16, para esse estudo, para esse tema, é o amor. Esta é a grande motivação de Deus. Deus tem essa motivação, Deus anuncia e Deus cumpre aquilo que Ele falou que ia fazer. Então nós vemos que Ele ama de tal maneira. Então nós vemos que por esse Deus amar de tal maneira, nós entendemos e compreendemos que Deus é amor e toda a sua motivação procede desse amor. É procedente desse amor. Nós lemos aqui. E nós vemos dentro que Jesus ele vai tratar da sua missão, ou da missão do Filho. Depois ele resolver a situação de Nicodemos, e agora ele vai tratar, ele vai mostrar porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Cristo vai dizer isso. E esse mundo é o mundo dos homens alienados e condenados, que recebem o dom do amor, ou esse amor ágape de Deus. Recebem esse dom, os homens condenados e alienados, perdidos, então eles recebem esse amor, este dom do amor de Deus. Eles recebem então a verdadeira vida, saem do contexto de perdidos e condenados e entram num contexto de salvação. São alcançados por esta motivação e esta motivação do amor de Deus. Alexandre, o reformador, McLaren, ele diz que o amor de Deus não é conseguido porque nós somos dignos de amor. Não é por isso. Não é porque nós somos dignos. Não é porque nós merecemos esse amor. Mas esse amor, ele jorra como de um poço artesiano das profundezas de sua natureza. Ou seja, esse amor jorra da própria essência de Deus. Vem de Deus.
Jesus disse nos seus evangelhos: não fosse vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Eu que escolhi você. E além de eu escolher vocês, eu vos nomeei, para que vades, caminhem, progridam, para que deem fruto, e que o vosso fruto permaneça. Fruto do quê? Fruto da salvação, fruto da conversão, fruto da regeneração. Então vá e testemunhe. Mas isso veio pelo fato do amor de Deus, da própria essência de Deus, nos amando, nos salvando e nos aprisionando a Ele, nos mergulhando nesse infinito amor. Deus é amor. Nós precisamos entender que esse amor, então, ele é um amor divino. A motivação do amor de Deus é que ele é divino. O amor de Deus, ele é incondicional. Independente de mim, independente de você, independente da circunstância, independente do mundo. E para ficar registrado, Deus amou o mundo de tal maneira, não é o universo, mas o mundo dos homens, entre povos, tribos, línguas e nações. E Ele vai salvar de todas as nações. Mas o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é imerecido. E que traz para nós a graça de Deus. É o favor imerecido de Deus. É esse amor de Deus que é eletivo. É esse amor de Deus que é eterno. O amor de Deus. É por isso que eu disse na reflexão de terça-feira: creia no amor de Deus por você, porque o amor de Deus por você e por mim é eterno. Quando nós estávamos alienados e condenados a esse mundo, Deus nos ama de tal maneira, é uma forma incompreensível, a nossa mente humana não consegue alcançar. Não alcança, mas Ele nos ama de tal forma, que não existe nada nessa vida, nem no porvir, que nos separa desse grande amor. Nada. Deus nos amou ainda quando não havia nada de bom em nós. Ele nos ama. Deus nos ama quando ainda nada havia de bom em nós, para ser visto em nós. Deus nos amou quando ainda não tinha nada de bom para ser dito por nós. Nada. Mas Ele nos ama. Deus ama a cada um dos seus como se houvesse apenas um deles para amar. Ele ama. E a prova desse amor foi dar Jesus, então, para morrer em nosso lugar. A prova. Parece palavras tão conhecidas e rotineiras para nós, não é? Mas são palavras que precisam todos os dias nos fazer lembrar que a condição e o estado que nós estamos hoje foi porque alguém morreu por nós. Foi porque alguém nos amou a certo ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. É nos lembrar que não havia nada em nós, Ele não viu nada em nós que pudesse ser a razão para a nossa salvação. Ele não viu nada que podia dizer sobre nós que pudesse trazer a salvação a nós. Esse amor foi incondicional. A prova, Ele morre no nosso lugar. Morrendo no nosso lugar, então Ele está satisfazendo a sua justiça. Para quê? Para nos perdoar e nos dar a vida eterna. Para nos dar a vida eterna. Então, todo ganhador de almas, falando da motivação de um ganhador de almas, todo ganhador de almas deve ter a motivação pura e correta para se ganhar almas. E esta motivação deve ser então o amor de Deus, ou o amor a Deus e o amor aos perdidos. Se você ama a Deus, vou repetir, se você ama a Deus, você então
obedecerá à grande comissão. Se nós amamos a Deus, então nós obedeceremos à grande comissão. Agora vocês vão, pregam o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho vos ensinado. Então, se nós amamos a Deus, a nossa motivação, teremos o amor de Deus. Se amamos a Deus, teremos amor ao perdido pecador. Se nós amamos o próximo, então nós queremos a salvação do nosso próximo. A nossa vida não pode passar meses e meses sem aquela luz. Eu preciso ganhar almas, eu preciso pregar para alguém. Eu preciso ter alguém pautado nos meus joelhos para que o Senhor salve. Eu preciso ter este objetivo e esse propósito para que o Senhor salve alguém. Ó Deus, coloque alguém no meu caminho, na minha vida, para que eu possa pregar o evangelho e para que ele venha a ser salvo. Ó Deus, faça com que eu me incline na tua presença e busque pessoas para serem alvos da minha oração no contexto de salvação. Deve ser os nossos pedidos, deve ser o nosso desejo. Se nós amamos, nós devemos então seguir a grande comissão. Ninguém saberá o que você quer dizer quando fala de Deus, ou quando fala que Deus é amor, se você não agir segundo o que você fala. Ninguém vai entender, ninguém vai compreender. Porque o amor não é expressado por palavras, mas o amor é expressado por ação. Se você disser e não agir, ninguém vai entender. Ninguém vai entender. É como um casamento. Eu posso passar a vida inteira dizendo que amo a minha esposa, mas eu não tenho nenhuma atitude que prova isso. Eu não posso de maneira nenhuma dizer ao pecador, àquele que eu estou evangelizando, como eu amo você, e não ter nenhuma atitude em relação a ele, a esta fala, a esse amor que eu digo, eu te amo. Todo ganhador de almas, ele deve ser motivado pelo amor. Nós devemos então ganhar almas para Cristo. Devemos ter este desejo, devemos ter essa busca dentro de nós, esse desejo. Se porventura algum de nós, ou você que está me ouvindo pelo Facebook, não tiver esse desejo e esta necessidade de ganhar almas, ore a Deus, peça a Deus que coloque isso no teu coração. Richard Baxter, ele escreveu um livro, O Pastor Aprovado. O escritor do livro, O Pastor Aprovado, ele disse assim: não me lembro de nenhum pecado do qual minha consciência me acuse e me julgue, tanto como de ter feito tão pouco pela salvação da alma dos homens, e de não ter me empenhado mais fervorosa e intensamente na sua conversão. Eu não me lembro de não ter praticado isso. Eu não me lembro de não ter me dedicado. Mas ele está dizendo que ele se dedicou, ele se empenhou fervorosamente. Ele não se lembra de não se empenhar. Ele não se lembra de não se dedicar fervorosamente. Pelo contrário, a vida dele é uma vida constante de fervor e de empenho em busca da salvação do homem. De empenho. Salvação do homem. Mas eu quero olhar aqui para João 3,16 e nós vamos aqui, nós vamos ver aqui no João 3,16 a origem
a prova e o alvo e o propósito do amor de Deus. Olha comigo, João 3,16, qual é a origem do amor de Deus? Qual é a origem? A origem é Deus, Deus ama. Deus que ama. A iniciativa é de quem? De Deus. É Deus. A origem vem de Deus, a vontade vem de Deus, a decisão é de Deus, a origem do amor está em Deus. E o tamanho? O tamanho é essa tal maneira, esse amor incalculável, esse amor, essa força desse amor motriz de Deus, esse amor que alcança povos, tribos, línguas e nações. Essa prova desse amor, a prova que está inserida de Ele enviar o seu Filho, dele dar o seu Filho unigênito, Ele está provando esse amor, Ele entrega esse amor, o tamanho desse amor, a prova desse amor é a entrega do seu Filho. O alvo, quem são os alvos? Os alvos desse amor são todos aqueles que creem, todos aqueles que creem. E qual é o propósito? O propósito é a vida eterna. A vida eterna. Esse é o propósito do amor de Deus. Mas eu quero que você abra comigo, vamos fazer uma comparação lá na primeira epístola de Pedro. Vamos ler lá, primeira epístola de João, o capítulo 1. Eu peço que alguém leia, por gentileza. Vamos fazer uma comparação com João 3,16. 1 João capítulo 3, verso 16. Vamos fazer aí uma comparação entre João 3,16 e primeira epístola de João 3,16. Quem achou pode ler. Veja o que está escrito aí. Então, nisto, conhecemos o amor que Cristo deu à sua vida. E o que ele está dizendo aí? E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Agora olha João 3,16. Quem é que nos amou de tal maneira? Deus. Sim? Deus. E o que Deus faz nos amando de tal maneira? O que Ele faz? O que Ele fez? Ele não deu o seu filho? Sim ou não? Entregou o seu filho, Ele deu o seu filho. Primeira epístola de João, o que Ele está dizendo aqui? Nisto conhecemos o quê? O amor que Cristo, olha aí, presta atenção agora, que Cristo deu a sua vida por nós. Então João vai dizer, e devemos dar que a vida do nosso irmão, a minha vida, devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ou seja, esse texto fala-nos da a essência do amor e sacrifício. A motivação de um ganhador de almas deve estar na essência do amor de Deus e também no sacrifício. Se em João 3,16 o Pai ama o mundo de tal maneira e prova esse amor dando o seu Filho, na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 16, mostra o amor de Cristo por nós, esse amor sacrificial, dando a sua vida. João está dizendo, nós também devemos dar a nossa vida por quem? Pelos nossos irmãos. Qual deve ser a nossa motivação? Amar os nossos irmãos e sacrificar a nossa vida por eles. Aqui está a essência do amor. A essência do amor e do sacrifício, de tanto oferecer a vida como em compartilhar nossos bens com o irmão necessitado. E não há bem maior do que eu possa compartilhar com o próximo do que o Evangelho de Jesus Cristo. A minha motivação de ganhar almas para Jesus é pensar que eu devo levar o melhor
que é Cristo Jesus para o meu próximo. E isso requer de nós sacrifício. O que nós estamos fazendo? Nós devemos, como discípulos, darmos continuidade. Irmão, isso é muito sério o que eu estou dizendo aqui, mas é muito profundo isso aqui. Muito sério isso aqui. A gente precisa da graça de Deus para cumprir isso aqui. Saia nas ruas e pergunta se alguém quer sacrificar pelo seu próximo. Saia por essas igrejas que têm uma mensagem triunfalista do evangelho sem cruz e sem sofrimento. Se eles querem sacrificar as suas próprias vidas pelo seu próximo. Se querem saírem dos seus contextos luxuosos e que estão bem acomodados, se querem sofrer para provar esse amor que dizem que têm, para provar esse amor que gritam, mas vamos ver se isso na prática mesmo acontece, esse sacrifício existe. O que nós temos que entender aqui, irmãos? Nós temos que entender que esse amor tem que ser originário de Deus. Esse amor não pode ser falsificado, adulterado, manchado, corrompido. Todo amor, todo aquele que diz que ama a Deus, mas a sua evidência não é pura, a sua evidência não é verdadeira, a sua evidência não é correta, esse nunca conheceu o amor de Deus. Ele não consegue sacrificar pelo próximo. O que Jesus fez? O que Deus fez? Deus sacrificou, Cristo se sacrificou para quê? Para salvar. E qual deve ser também a motivação de um ganhador de almas? Sacrifício, irmão. Amar e sacrificar, entrar no contexto de salvação, entrar no contexto de missão. E nós temos uma galeria hoje, atual, no dia que se chama hoje. Se você quiser saber, nós temos muitos missionários que estão aí, gastando as suas vidas. Muitos pastores, muitas mulheres de homens de Deus, que estão gastando as suas vidas, sacrificando as suas vidas, por amor ao próximo. Para ganhar, nem sequer se for uma alma. Mas qual é a motivação deles? A motivação deles é que eles estão vivendo esta essência do chamado e da motivação que começa em Deus e que é então alastrado aos filhos de Deus que cumprem então a ordem e o mandamento de Deus de ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. A nossa motivação é o amor e o sacrifício. Sacrificar. Ah, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, muito bem, Deus é amor. Só que as emoções inconstantes de dizer que Deus é amor, e as pessoas até choram dizendo que Deus é amor, mas essas emoções inconstantes, elas não produzem nenhum resultado. Essas emoções inconstantes não salvam ninguém, não alcança ninguém. Eu chorar, rolar, dizendo que Deus é amor, e anunciar para todo mundo que Deus é amor. Então, é por isso que na minha ação evangelizadora, no meu pronunciamento, olha, Deus lhe ama, isso não quer dizer nada se ela não vier engajado de ações e atitudes que provam que Deus é amor, que Deus ama. Alguém diz assim, Deus é amor, você diz que Deus é amor, mas você não me ama como deveria me amar. Amor. E nós vemos aqui, dentro do Evangelho de João 3,16, a primeira epístola de João 3,16,
as grandes lições que nós aprendemos. No mesmo tempo, nós aprendemos com o pai, e no mesmo tempo, nós aprendemos com o filho. O pai nos mostra o que amor nos ensina a amar, o filho vem e é o próprio amor, a essência do amor de Deus, o sacrifício. Isso é coisa linda. Mas abra comigo lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Nós vamos ver aí o que Paulo quer dizer com essa frase. Capítulo 5 de segunda epístola de Paulo aos Coríntios, verso 14. Vamos ver o que ele quer dizer com essa frase? Por amor de Cristo, pois o amor de Cristo nos constrange. É isso que ele vai dizer nesse capítulo, nesse versículo? Alguém pode ler em alto e bom som? Abaixa a máscara para a gente ouvir melhor, para ouvir aqui também na gravação. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Então, esta palavra do apóstolo Paulo, esse amor nos constrange. Ou seja, esse amor constrangedor. Por que Paulo está dizendo isso, que nos constrange? Qual é o resultado desse amor constrangedor? Mais uma vez, eu só me constranger é uma coisa. Agora, eu responder a esse constrangimento é outra história. Eu posso me constranger com várias coisas e não ter nenhuma reação. Sim ou não? Sim. Quantas vezes você foi constrangido e não teve nenhuma reação? Nenhuma atitude? Só que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, desse amor que constrange, ele está nos mostrando que através desse amor constrangedor, surge então uma nova ambição. Ambição do quê? Olha aí, verso 15, olha a ambição que é produzido por esse amor constrangedor, tem resultado, não é somente a emoção, não, tem resultado esse amor constrangedor. Olha aqui o que acontece, uma nova ambição, versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Qual é? O primeiro resultado desse amor constrangedor é que houve uma nova ambição. Qual é a ambição? Agora a ambição, isso é coisa linda, a ambição agora não é para viver para si. Os homens são ambiciosos para viverem em torno de si. O apóstolo Paulo diz que esse amor é tão constrangedor que muda o curso, o interesse e a ambição do ser humano. Agora, este homem que era ambicioso em relação ao mundo, às coisas do mundo, ele passa agora a ter ambição para aquilo que é eterno, para aquilo que é de Deus. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Isso é lindo. Resultado de um amor constrangedor. Eu abandono as minhas ambições para, agora eu tenho uma ambição, sim, mas em prol do reino de Deus. Para viver para mim não, mas agora para viver para Deus. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso que Paulo quer dizer, esse amor constrangedor. Mas esse amor constrangedor também, ele traz também uma nova visão dos outros. Olha comigo, versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Olha que coisa extraordinária. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Segundo a carne, isso é, segundo o ponto de vista humano, em contraste com o ponto de vista divino.
Agora nós não vemos mais, porque esse amor constrangedor muda completamente a nossa visão. Saia no mundo e veja qual é a visão que os homens têm de Deus. Saia. Tem pessoas que vão dizer que Deus é mau, que Jesus é mau, que Jesus deveria salvar todo mundo. Essa é a visão, a ótica humana. Mas quando este amor constrangedor que transforma a vida do ser humano, o que acontece? Quando muda então a visão do ser humano do seu ponto de vista. Agora ele não vê como ele via antes. Agora ele vê Cristo de uma outra forma, de uma outra maneira. Agora ele compreende por quê? Por causa deste amor que Paulo está dizendo que nos constrange. Agora eu vejo Cristo como Salvador, Cristo como aquele que não tem nenhum mal, nenhum erro, que ele pagou o preço por nós. Agora eu vejo Cristo de outra forma. Mas o amor constrangedor também mostra uma nova criação, regeneração. O que esse amor constrangedor faz? Olha aí versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O amor constrangedor de Cristo transforma a vida das pessoas. É isso que Paulo quer dizer. O amor constrangedor muda a ambição do homem. O amor constrangedor muda a visão do homem. O amor constrangedor muda a vida do homem. Então, a motivação de um ganhador de almas deve ser encontrar resultados na vida daquele que é o seu campo missionário. Todo homem sem Deus é um campo missionário, e todo cristão é um missionário enviado para andar e percorrer nesse campo que precisa ser feito missões. Mas a grande pergunta que fica a nós é como que nós autoavaliamos nessa questão de amarmos os perdidos. Como que nós avaliamos isso? Como que nós avaliamos isso? Como que nós avaliamos essa questão de amar aos perdidos? Nós sentimos alguma coisa pelas pessoas incrédulas, nós sentimos algumas coisas pelas pessoas incrédulas que estão indo para o inferno, nós sentimos alguma coisa. Ou melhor dizendo, nós temos sentido alguma coisa pelos incrédulos que estão caminhando para o inferno. Há inquietações em nós em relação aos homens perdidos. As pessoas têm tantas inquietações por tantas coisas banais, supérfluas, infrutíferas. As pessoas têm tantas inquietações, as pessoas vivem perturbadas por coisas mesquinhas, inquietas, perdem a paz, perdem o sono por tantas coisas banais. Mas a grande pergunta para nós nós temos nos autoavaliado esta questão de amar aos perdidos? Nós temos pensado de alguma forma, de alguma maneira, pelas pessoas que estão caminhando para o inferno? Nós temos nos preocupado com isso? Essa é uma pergunta retórica a nós, a você que nos escuta, que nos assiste. Isso tem acontecido em nós? As nossas motivações têm levado à glória de Deus? É para a glória de Deus? É para salvar o pecador? É para chegar até Ele com uma mensagem de salvação? Nós vemos que João 3,16, primeira epístola de João 3,16, nos mostra que a primeira manifestação é o amor. A primeira manifestação é o amor. E também a compaixão. Abra lá comigo em Mateus capítulo 9, verso 36.
Vamos ver essa compaixão. Quanto você acha, o que significa compaixão para você? O que você acha, o que significa compaixão? Lê para mim. Mateus 9:36. Quem achou pode ler, por gentileza. Muito obrigado. Que compaixão é essa? Que compaixão é essa? A gente pode olhar para esse texto, para esse versículo, e Jesus está trabalhando, e nós podemos fazer uma relação entre ver e sentir. O que é compaixão? Compaixão é um sentimento piedoso de simpatia pela desgraça de alguém, pela tragédia de alguém. Isso é compaixão. É ter empatia por uma pessoa. Só que não é só ter uma empatia pela pessoa, não é só ter compaixão por essa pessoa, mas ter o desejo de minorar a dor dessa pessoa. Isso é compaixão. Então, fazer essa relação entre ver e sentir. Jesus vê, sente e vai agir. Ele quer minorar a dor dessas pessoas. Olha o que diz o texto. Vendo ele. Então Jesus, ele vê. Ele está olhando. Ele vê o quadro, a situação dessas pessoas. O texto vai dizer que ele vê ovelhas como que não tem pastor. Então imagine o que é ter ovelhas sem pastor. É ter ovelhas correndo perigo. Vamos lá, vamos ver o que é uma ovelha sem pastor. Ovelha sem pastor, ela está sem cuidados, ela está sem alimento, ela está sem água, ela está sem proteção, ela está sem guarda, ela está sem instrução. É assim que Jesus está vendo elas, a multidão. Jesus está vendo e está olhando. Quando o texto diz que é ovelha como que não tem pastor, são ovelhas que estão perdidas, correndo risco. Jesus então tem compaixão, ele tem empatia, ele sente a dor dessas pessoas, ele sente, e ele tem o desejo então, de minorar a dor, ele quer participar desta dor espiritual dessas pessoas, ele quer participar, ele tem esse sentimento de participar desta infelicidade dessa multidão. Jesus então quer fazer alguma coisa por elas, ele quer fazer. Quando nós olhamos para alguém que está à beira do caminho, o que nós sentimos? Qual é o primeiro sentimento que vem a nós? O que nós sentimos? Ah, irmão Cristian, olha, eu fico morrendo de dó. Ah, o senhor tem que ver como que eu fico com dó. Eu chego até a derramar lágrima aqui, ó, no cantinho do olho. Como que eu fico? Ah, mas eu volto para minha casa pensativo. Ah, e fico chorando. Nossa, né, que pena. Eu pergunto a vocês, essa atitude resolveu alguma coisa para a pessoa? Sim ou não? Não. Pode falar, não precisa ficar com medo não. Não resolveu nada. Eu só ver. Perceber a desgraça da pessoa, a infelicidade, a ruína da pessoa, e voltar para casa todo sentimental, sem a menos estender a mão, sem a menos trazer alguma palavra, ou tentar ter o desejo de minorar a dor e a aflição dessa pessoa. Se eu não fiz nada disso, eu deixei de cumprir a minha missão. A minha motivação em ver não valeu de nada.
Porque não adianta eu ter motivação se eu não cumprir essa motivação. Entendeu, irmão? Jesus está vendo, ele sente, e agora ele vai minorar a dor dessas pessoas. A motivação do ganhador de alma deve ser a mesma motivação de Jesus. Eu preciso olhar para a situação, e eu preciso sentir a situação, e eu preciso fazer alguma coisa para minorar a situação. Preciso. Mas agora eu te digo, não fique preocupado não, se você não vai ter resposta imediata. Se alguém vai jogar um folheto, alguma coisa na sua cara, porque não te aceitaram. E olha que disso eu sei muito, quantos papéis jogar na minha cara na evangelização na rua. Fique tranquilo, não se preocupa com isso. Mas o que nós devemos nos preocupar é levar esse ide de Jesus, mas com excelência, cumprindo de fato o nosso papel, que as nossas motivações sejam motivações genuínas, e essas motivações genuínas são motivações de sacrifício. Eu não posso sair dessa situação sem fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso. Tudo bem, você vai me dizer, irmão Cristian, mas tem hora que não dá, a circunstância não deixa a gente fazer alguma coisa, mas o fato de você sentir pesar disso, já louva ao Senhor, porque aí não depende de você. Mas 99,9%, o Senhor contribuirá para você falar do amor dele, você pode ter certeza disso. Ele vai contribuir, ele ama, ele vê, ele sente. E aí Jesus diz, olha comigo, continua lendo o texto, verso 37. E então se dirigiu a seus discípulos, a sua seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, olha aqui, esse rogar aqui é formidável. Rogai, pede desesperadamente, rogai, pois o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mande quem? Trabalhadores que vê a situação, a necessidade, trabalhadores que sentem a necessidade e têm empatia, trabalhadores que agem e que têm atitude diante daquilo que está na sua frente. Na sua frente. Jesus está dizendo, mande trabalhadores. Então, essa palavra, o significado da palavra compaixão, então, é ter sentimento piedoso e simpatia com a tragédia, com a infelicidade da outra pessoa. Isso é compaixão. E aí, Deus percebe, Jesus percebe que essas pessoas estão também, qual é a outra palavrinha que ele usa? Exaustas. O que significa isso? O que significa estar exausto? Jesus está dizendo, olha como que essas pessoas estão cansadas. Essas pessoas estão esgotadas. Que afinal de contas, isso vem das imposições dos judeus, dos publicanos, dos sacerdotes, sobre a vida do povo, e que não aliviava a vida das pessoas, pelo contrário, eles colocavam mais peso na vida das pessoas, além de colocar peso na vida das pessoas com as suas doutrinas, e milhões de doutrinas a mais que eles criaram, inventaram, eles nem sequer com o dedinho querem levantar o peso dessas pessoas para ajudá-las. Jesus então olha para elas e vê pessoas, ovelhas, cansadas, sobrecarregadas, desanimadas, e significa exaustas. É isso que Jesus está falando. Elas estão desanimadas, cansadas, exaustas. Estão cansadas. E Jesus olha e percebe que falta trabalhadores. Então ele olha para os seus discípulos e diz, roguem ao Pai. O que Jesus está falando? Vocês vão orar ao Pai. Vai orar.
para que o Pai mande trabalhadores, porque a seara é grande, mas são poucos que querem amar, são poucos que querem sacrificar, são poucos que obedecem o ID de Jesus. Eu disse aqui na quinta-feira passada, que nós não tivemos nenhum trabalho de semear no coração dos eleitos, esse trabalho foi feito por Cristo. Qual é o trabalho que nós temos agora? O trabalho é só de dar a senha, é só de dizer, vinde, é só pregar o evangelho a toda criatura, e os eleitos, a qual já foi lançada a semente, eles atenderão o chamado do evangelho. Esse é o sinal. Jesus disse que nós vamos colher sem ter plantado nada, nenhum de nós, é para a gente colher. Qual é o trabalho, irmão Cristian? Colher. Por quê? Olhe para o campo, verdinho, está pronto para a colheita. E para o que é o nosso papel como missionário? É sair e colher. Qual é a ferramenta que eu vou usar para colher? A pregação do evangelho. A pregação do evangelho. E o que está inserido na pregação do evangelho? Primeiro, amor e sacrifício. Essa deve ser a nossa motivação, amor e sacrifício. Amor e sacrifício. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos levante a cada dia, irmãos. A cada dia. Que nós venhamos examinar profundamente esse chamado. E que as nossas motivações estejam centradas na vontade de Deus. Irmão, eu vou te dizer uma coisa: se a minha motivação no reino de Deus ela não for adequada, eu não sairei, eu não pregarei, eu não irei, eu não me sacrificarei. Se eu não tiver uma motivação para ganhar almas, isso não vai acontecer de jeito nenhum, se eu não tiver essa motivação para ganhar almas. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a ganhar almas, que as nossas motivações sejam alegrar o coração de Deus, que nós venhamos ser aqueles que são os responsáveis de haver festas no céu. Responsável, irmão Cristo, que isso? Heresia? Não, não é heresia não. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, e que você seja esse caminho, por intermédio de Jesus Cristo, você seja esse caminho, que você seja a boca de Deus, a voz de Deus, para anunciar o evangelho, e que vidas e mais vidas venham se converter ao evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?